Olá, amigos do Jornal Candeia, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na Vila Americana, mais precisamente na rua Dário Foloni, onde recentemente foi realizado um serviço de poda de árvores. Eu estou aqui com a Maria Eduarda, ela que é moradora aqui da região, e ela nessa quarta-feira, né, que você publicou o vídeo, nessa quarta-feira ela publicou um vídeo no Facebook relatando essa poda aqui e criticando o serviço realizado, né? Nós vamos conversar com ela agora e ela vai explicar melhor pra gente como que foi, como que ela descobriu isso qual é a reivindicação dela. Tudo bem, Maria? Tudo bom, bom dia. Olha, eu sou moradora aqui das margens do Riozinho, fazem uns 3 anos já. E desde quinta ou sexta-feira passada eu tenho ouvido o barulho de obras intensas aqui. Então, assim, e eu como bióloga, professora de biologia, a gente sabe que nem sempre tirar uma árvore do lugar é uma medida muito bem-vinda, assim, né? Ainda mais nos dias de hoje. Então eu resolvi vir aqui, pedir uma satisfação de algum representante da obra aqui, conversar com o supervisor. Chegando aqui, não tinha ninguém supervisionando a obra. Acabei conversando com um dos funcionários. E ele alegou que simplesmente veio uma nota falando que era para remover algumas árvores daqui, a maioria pelo menos, para a gente poder enxergar do outro lado da rua. Aí eu pensei, como assim enxergar do outro lado na rua, né? Isso não é motivo. Foi aí então que eu resolvi ir até a prefeitura, né? E fui mandada para o setor de obras e de lá eles falaram que ia entrar em contato com o prefeito e que era para mim vir até aqui, que a gente ia se encontrar. Então aí eu vim embora para casa, cheguei aqui até o local e o prefeito chegou. E eu questionei ele, né, o porquê que estavam removendo as obras, porque eu queria saber o motivo realmente. Por que estava removendo as árvores, se ele sabia do impacto que isso ia causar nas margens de um rio, para as outras espécies também de insetos e aves que existem aqui. E ele falou que era por conta da segurança mesmo, iluminação. Certo. Mas se a gente for observar, a iluminação vem do outro lado da rua, que justamente ilumina essa parte escura daqui. Então, no meu ponto de vista, foi uma questão incoerente. Tá. Isso foi incoerente. Tá, então foi um serviço sim realizado pela prefeitura, então, né? E você inclusive chegou a falar com o prefeito, Neto Leone, e ele justificou como sendo um serviço para a segurança pública, é isso? Isso, exatamente. Na verdade, ele disse para mim que foi de uma empresa terceirizada, entendeu? Mas eu acredito que, mesmo que seja terceirizado, para fazer esse serviço em algum local público, precisaria da assinatura dele, né? Então ele estava ciente do que estava acontecendo. E depois a palavra foi passada por um engenheiro agrônomo, e a gente conversando, e ele disse que realmente a poda foi feita de maneira irregular. Tá. Você como bióloga, acho que você também sabe bem sobre esse assunto. Qual seria a irregularidade aqui, na sua opinião? Tá. A poda das árvores, ela deve ser feita quando as árvores apresentam algum risco para a população aqui, ou se ela estiver chegando na fiação, para correr risco de chegar a acontecer um curto-circuito, né? Ó, primeiro, quem garante que as árvores estavam doentes ou com cupins? Por quê? Essas árvores não são catalogadas. Então, nunca vi, eu moro aqui há 3 anos, nunca vi ninguém fazendo uma revisão periódica aqui para cuidar dessas árvores. Então, foi aí que eu falei, né? Entendi. Você acha que então que se fosse feita uma manutenção não precisava chegar a esse nível, né? Porque pelo que a gente está vendo aqui, são troncos grandes que foram cortados, né? Essa aqui provavelmente essa aqui foi uma árvore inteira, né? A gente pode até ver que ela tem alguma coisa que pode significar algum tipo de doença ou ação de cupins, né? Mas eu não sei como é o trâmite para cortar essas árvores, mas pelo que eu entendo, eu também acho que precisa de uma autorização de algum órgão competente, né? Sim, sim, precisaria. E conversando com esse engenheiro agrônomo, que era para ser o supervisor e chegou posteriormente no final do expediente para conversar comigo, ele falou sim que algumas árvores, como a gente pode ver, assim, tá comprometido, tem cupim sim, mas que também foram tiradas árvores saudáveis, que não deveria ser tiradas essas árvores daqui. Então ele falou para mim, ele confessou, que foi feito de maneira irregular. Precisaria estar alguém supervisionando.
Eu cheguei aqui para conversar com o supervisor e não tinha. Eu só queria a resposta, sabe? Eu não quero... Eu acho que todo mundo aqui, que vive aqui, que gosta desse ambiente, por conta dessa remoção, a gente quer uma satisfação quanto a isso. Entendi. Você não reclama nem tanto que foi feito o serviço, mas muito mais até da forma como foi feito, é isso? Isso, exatamente. Porque inclusive existem outros córregos na cidade, né? E a gente não sabe se aqui é só uma parte do serviço, se vão ser feitos outros. Então é importante até que se veja como está sendo feito o serviço, para se caso haja alguma irregularidade não se repita, não é mesmo? Claro, aqui essas árvores, elas, falando no contexto ambiental, elas são lares de várias espécies de aves, como a gente pode ver, insetos. E na época de chuva, por exemplo, a gente tira as árvores daqui. Como na época de chuva, as raízes elas absorvem a água, impedindo que os barrancos escoam para o rio, evitando assim o assoreamento desse rio que já está sumindo, né? Isso, tá certo. Bom, só para esclarecer duas questões, enquanto a gente estava aqui para começar essa reportagem, nós recebemos um morador aqui, né, que ele não preferiu não gravar entrevistas, mas ele disse realmente que foi uma questão de segurança, que foi até uma solicitação deles aqui, esse serviço aqui para levantar a copa das árvores, para que se realmente tenha mais segurança. Essa foi uma palavra dele. Nós também entramos em contato na manhã dessa quinta-feira com a Prefeitura de Bariri, mais especificamente com o setor de infraestrutura, que seria o responsável por essa obra, e eles nos comunicaram que vão emitir uma nota explicando o serviço realizado. Então nós também estamos aguardando o recebimento dessa nota, né? Até a gravação dessa reportagem a gente ainda não a tinha recebido, por isso que ela não consta nessa reportagem, mas essa matéria também vai sair no Jornal Impresso de sábado, né, do próximo sábado, e no próximo sábado a gente vai trazer, se eles nos enviarem como foi prometido, tanto a versão da Maria Eduarda Jujeik, que está aqui comigo, assim como a da Prefeitura, do setor de infraestrutura do município. Maria, mais alguma coisa que você queira salientar? Sim. Nós moradores aqui, a gente se preocupa assim, com a segurança do local, né? Eu tenho 3 irmãs pequenas, a gente mora aqui na frente, a moto do meu pai já foi roubada aqui, então acredito assim que existe diferença entre poda, corte e arrancar uma árvore. Então, o que a gente deveria investir é em segurança pública. Acho que é isso. Entendi. Tá certo. Obrigado, viu, de receber a nossa reportagem aqui, Maria, né, para relatar isso, um acontecimento de Bariri. E é isso que a gente espera, né, que seja revisto, né, o processo de poda aqui, se foi regular ou se foi irregular, e que outros não se repitam assim de maneira irregular, caso tenha sido por causa do meio ambiente, né? E aqui a gente está na beira de um córrego, e Bariri tem muitos córregos, né? Muitos riozinhos, como eles são chamados, e é preciso ficar atento a esse tipo de serviço para preservar a natureza e o bem-estar de todos, não é isso? Exatamente, falou tudo agora. Então é isso aí, muito obrigado então você que assistiu essa reportagem, lembrando que a gente vai emitir a nota da Prefeitura assim que ela for divulgada, tá bom? Com imagens de Giovana Felipe e Robertinho Coleta para o Jornal Candeia. Jornal Candeia.